Olá pessoal, hoje nós vamos discutir o algoritmo de busca binária, que é um algoritmo fundamental para a ciência da computação e pode ser utilizado em diversas aplicações. Porém, hoje nós vamos ver a implementação básica do algoritmo e nos próximos vídeos nós vamos discutir alguns problemas em que a busca binária pode ser aplicada. Ok? Vamos lá. Bom, imagine o seguinte cenário, eu tenho um array aqui de n posições e eu quero verificar se um determinado elemento está dentro desse array. Uma estratégia que podemos utilizar seria definir um ponteiro, a primeira posição do array, e verificar item a item nesse array se o elemento que eu procuro está presente nesse array. O problema dessa abordagem é quando temos um array grande, com muitos elementos. Seriam necessários fazer muitas comparações. Porém, já utilizando o algoritmo da busca binária, conseguimos verificar se um elemento está presente no array ou não de uma forma bem mais eficiente. A ideia do algoritmo é o seguinte. Vamos definir aqui uma variável esquerda, vou chamar de E, e ela vai começar aqui na primeira posição do array. Uma variável direita, no caso aqui D, ela vai começar na última posição do array. A ideia agora é calcular a metade desse array. Para calcular a metade desse array, nós vamos utilizar a seguinte forma. Seria o esquerda mais o direita dividido por 2. Nesse exemplo aqui, teríamos 0 mais 9 dividido por 2. Nesse caso aqui, teríamos 4,5. Vamos considerar apenas a parte inteira, que nesse caso aqui é o 4. Então, a variável metade, no caso m, ela vai apontar para a posição 4 do array. Agora a ideia é fazer as comparações. O array na posição m é igual à variável, é igual ao elemento que eu estou procurando? No caso 32? Não. 32 é menor do que o array na posição m? Não. O que significa que eu posso eliminar todos esses elementos do array. Baseado nisso agora, significa que a variável esquerda pode ser posicionada uma posição após a variável m, no caso de meio, porque os elementos anteriores podem ser ignorados. Agora nós temos que repetir o processo. Vamos calcular novamente a metade do esquerda e do direita desse subarray. A ideia então seria 5 mais 9 dividido por 2. Então eu teria aqui 7. Então a variável m de metade agora apontaria para a posição 7. E eu faço a mesma comparação. O array na posição m, que é 40, é igual ao 32? Não é igual ao 32. Eu verifico. 32 é menor que o 40? Já que ele é menor que o 40, eu tenho certeza que eu posso eliminar esses elementos do array e que se o 32 estiver presente, ele vai estar nesse subarray aqui. Vou modificar esse exemplo aqui um pouco para a gente procurar o elemento 30. Tá bom? Bom, já que eu sei então que o elemento que eu estou procurando, se estiver no array, está presente nesse outro subarray, significa que eu posso ignorar esses elementos e a variável direita, no caso D, vai se posicionar uma posição anterior ao metade. Então ficaria aqui. Vamos calcular o m de novo. Então agora seria a ideia de calcular 5 mais 6 dividido por 2. 11 dividido por 2 seria igual a 5,5, mas nós vamos considerar apenas a parte inteira, seria o 5. Então agora o m vai apontar para a posição 5 do array. E faço a mesma comparação. O array na posição m é igual ao 30? Não. O 30 é menor que o 25? Não. Então eu sei que eu posso ignorar esse subarray. O que significa que o E de esquerda vai apontar para uma posição após o metade. Então, movo o E e agora ele é igual ao direita. Vamos calcular o m de novo. Seria igual a 6 mais 6
dividido por 2. Eu teria que seria igual a 6. Então, M agora aponta para a posição 6. E eu faço a mesma comparação. O array na posição M é igual a 30? É. Então, eu posso retornar à posição 6 e finalizar o algoritmo. Mas voltando para aquele primeiro exemplo, vamos supor que eu esteja procurando pelo elemento 32. Eu faço a comparação. 32 é igual a 30? Não. 32 é maior. Então, eu posso mover isso, eu posso eliminar esse subarray. Já que 32 é maior, se ele estivesse presente nesse array, ele estaria à direita. Então, eu poderia mover o esquerda para a próxima posição após o metade. Mas agora, veja que o esquerda é maior que o direita. Se isso acontecer, significa que o elemento não está presente nesse array. Bom, a complexidade de tempo desse algoritmo seria O de log de n. Se não está claro para você o porquê desse algoritmo ser O log de n, dá uma olhada no vídeo acima, onde eu explico o log de n. Já a complexidade de espaço desse algoritmo vai depender da forma em que ele é implementado. Se implementarmos esse algoritmo utilizando recursão, a complexidade de espaço também seria O de log de n, já que precisaríamos de espaço para fazer as chamadas recursivas. Porém, se implementarmos esse algoritmo de forma iterativa, a complexidade de espaço seria apenas O de 1. Ok? Vamos ver as duas implementações. Bom, então eu já tenho aqui um método em que ele recebe o array e o elemento que estamos procurando. Vamos fazer a primeira implementação de forma recursiva. Para fazer a implementação de forma recursiva, eu vou criar um método auxiliar, em que esse método auxiliar vai receber o array e o elemento que eu estou procurando, e vamos passar para ele os valores inicial do esquerda e os valores inicial do direita. Então, o valor inicial do esquerda vai ser 0, e o valor inicial do direita vai ser a posição do último elemento no array. Vamos criar esse método aqui. Vou alterar o número das variáveis. Aqui vai ser esquerda, aqui direita. Vamos definir nossa condição de parada. Se em algum momento o esquerda for maior que o direita, significa que o elemento que eu estou procurando não está no array e eu posso apenas retornar menos 1. Se não, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a metade do array. Metade do array, então, é igual a esquerda mais o direita, dividido por 2. E agora eu vou fazer aquelas verificações. Se o array de índice metade for igual ao x, significa que eu encontrei o elemento, eu vou retornar a posição desse elemento, no caso m. Se não, se o x, o elemento que eu estou procurando, for menor que o array na posição m, significa, vamos pegar aqui no exemplo aqui em cima, se o x, vamos supor que o x é igual a 8, ele é menor que o 20, nesse caso. O que temos que fazer? O direita tem que se posicionar na posição anterior à metade. Então, vamos fazer uma chamada recursiva, busca binária, return, busca binária, vou passar para ele o array, vou passar para ele o x, vou passar para ele o esquerda, porém o direita vai ser igual ao m menos 1. Exatamente o que fizemos aqui, ó. Mas, vamos supor que agora o x é igual a 42. O que temos que fazer? Vamos ignorar todos esses elementos e o e agora vai se posicionar na próxima posição após o metade, que no caso aqui seria o 25. Então vamos colocar aqui else, return, busca binária, vou passar para ele o array, o x, agora o esquerda vai ser o m mais 1 e vou passar para ele o direito. Essa seria a implementação. Vamos fazer um teste aqui. Eu tenho esse array
e vamos procurar pelo elemento 5. Vamos executar esse algoritmo, esse programa. Ó, ele está na posição 0. Vamos procurar agora pelo último elemento, o 50. Vamos executar. Ó, ele está na posição 9. Se eu procurar pelo elemento 1 aqui, não está nesse array, ele tem que me retornar menos 1. Então, utilizando recursão, a complexidade de tempo seria O de log de n e a complexidade também O log de n, já que eu estou fazendo essas chamadas recursivas, o que utiliza mais memória. Ok, vamos fazer agora a implementação iterativa. A ideia é bem semelhante. O que eu vou fazer aqui? Vou criar uma variável chamada esquerda, em que ele vai começar na primeira posição do array, a variável direita, que vai se posicionar no último elemento do array. E nós vamos fazer o seguinte, um laço de repetição. Enquanto o esquerda for menor ou igual ao direita, já que eu posso, imaginem que eu esteja procurando o elemento 5. Em algum momento, nós teremos isso aqui, o E igual ao D. Então, por isso, menor ou igual. Agora, nós vamos calcular metade, int m, que é igual a E mais D, dividido por 2. E vamos fazer exatamente as mesmas comparações. Se o array de índice m for igual a x, eu posso retornar o m. Se não, se o x for menor que o array de índice m, vamos rever isso aqui, ó. Vamos supor que eu esteja procurando, temos a seguinte situação, estamos procurando pelo elemento 8. O que temos que fazer? O direito agora tem que ser igual ao metade menos 1. É o que vamos fazer aqui, ó. Então agora, o direita vai ser igual ao m menos 1. Se não, temos o seguinte cenário. Vamos supor que estamos procurando pelo 42. O esquerda agora tem que ser o quê? Tem que ser igual ao metade mais 1. Ele vai procurar nesse subarray. Então, o esquerda agora vai ser igual ao m mais 1. Se essa linha aqui nunca for executada, significa que o elemento não está no array e eu posso retornar aqui menos 1. Vamos fazer exatamente os mesmos testes. Ok, vamos procurar pelo item 1, ele tem que me retornar menos 1. Se eu procurar agora pelo 5, vamos ver o que ele vai me retornar. Retornou posição 0. Se eu retornar o 5, se eu procurar pelo 50, ele tem que me retornar 9. Se eu procurar pelo 8, ele vai me retornar a posição. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like e compartilhar com seus amigos. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!